Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula Física na Rede no Ar com o professor Marcelo Martins. O que é que nós temos para hoje, gente? Hoje nós iremos falar a respeito da associação de resistores, mais um tópico de eletrodinâmica, gente. A aula de hoje ela tem uma frequência imensa nas provas do Enem, então fica ligado e não perde nenhum detalhe, tá bom, gente? Ó, aqui nessa imagem, nós já podemos ver um tipo de associação específica, chamada associação mista de resistores. Para isso, nós iremos começar apresentando, primeiramente, a associação em série. A associação em série de resistores, ela consiste de nós conseguirmos conectarmos resistores que podem ou não apresentar mesmos valores, de forma que eles estejam interligados um atrás do outro. Então observa nesta imagem que eu tenho uma bateria que apresenta um de seus terminais conectado e uma lâmpada, sendo que o outro terminal da lâmpada conecta ao primeiro terminal da segunda, o outro terminal conecta ao terminal da terceira, e o terminal da bateria vai ser conectado à última lâmpada, tá vendo? Então, com isso, é possível que a gente tenha uma corrente elétrica que circule este tipo de circuito, passando pela primeira, segunda e terceira lâmpada, como está sendo aqui, ó. Esquematicamente, esta representação em série ela pode ser muito bem escrita da seguinte forma. Aqui eu teria a bateria, que criou a diferença de potencial para gerar a corrente elétrica, e a corrente elétrica que vai passar pelo primeiro resistor também passará pelo segundo e também passará pelo terceiro. Por isso que nós podemos dizer que uma das características da associação em série de resistores é que a corrente elétrica que percorre o circuito é a mesma para todos os resistores. Outra característica interessante para o circuito é que a tensão total estabelecidas nos terminais da associação, ela acaba ficando dividida proporcionalmente em cada um dos resistores. De tal maneira que se, obviamente, eu tiver resistores com valores diferentes, nós teremos uma distribuição da DDP diferente em cada um dos resistores para que a corrente se mantenha constante ao longo do circuito. Ou seja, a tensão no primeiro resistor é diferente da segunda e diferente da terceira. Essas tensões elas podem ser iguais? Podem, desde que os resistores também sejam iguais, ou seja, apresentem o mesmo valor. Então, com isso, a gente pode afirmar que a tensão total, ela nada mais é do que a soma das tensões distribuídas sobre cada um dos resistores. A gente também pode gerar uma equivalência desse circuito, que apresenta 3 resistores, em um único circuito aqui embaixo e de forma simplificada. Quando nós fazemos isso, nós acabamos de criar uma associação equivalente ao que já foi representado lá em cima, onde o resistor aqui colocado de REC, ele corresponde à resistência equivalente aos 3 resistores colocados lá na representação acima. Como é que eu faço para poder obter o valor desta resistência equivalente? Essa resistência equivalente, ela é obtida pela somatória das resistências presentes no circuito. Então, neste caso, como eu tenho apenas 3 resistências, a resistência equivalente, ela passa a ser a soma da primeira com a segunda mais a terceira resistência elétrica. Marcelo, como é que pode ser cobrado uma situação bem simples do que você colocou? Vamos pegar então o nosso primeiro exercício, que diz o seguinte: calcule a resistência equivalente da associação
em série. Ó aqui, pessoal, eu tenho 3 resistores. O primeiro resistor de 220 ohm, mais o segundo resistor que apresenta um valor de 100 ohm, tá? Mais o terceiro resistor que apresenta uma resistência de 470 ohm. Como é que eu vou fazer para poder obter a resistência equivalente? Ou seja, ao invés de ter 3, eu vou apenas colocar um único resistor, tá bom? E esse resistor já será o nosso resistor equivalente. Eu vou simplificar o meu circuito, que ao invés de 3, eu devo colocar apenas 1. Para isso, basta somar todos esses valores de resistência. Então, somando 220 mais 100 mais 470, nós chegaríamos ao valor de 790, tá? Ohm é o valor da resistência equivalente. O detalhe que eu quero também deixar bem claro para os senhores é que na associação em série de resistores, a gente tem que ter continuidade, ó. Se não houver a continuidade, o que é essa continuidade? Por exemplo, caso a gente tire uma das lâmpadas do circuito, a gente está acreditando então aqui que a lâmpada é que dá a continuidade de um terminal a outro. Caso a gente venha desconectar uma das lâmpadas aqui, ó, o circuito ele vai ficar aberto, gente. E circuito aberto não permite a passagem de corrente elétrica. Então, se caso uma dessas lâmpadas venham ser simplesmente desconectada, todo o circuito ele apaga, tá bom? Então, é o mesmo que se eu quisesse tirar uma das resistências colocadas aqui em série. Então, todas as outras resistências aqui mencionadas deixariam, né, de estarem conectadas ou ligadas, porque não haverá passagem de corrente elétrica por meio delas. Então, muito importante esse detalhe. Vocês já devem ter percebido que, principalmente nos jogos de luzes do pisca-pisca, geralmente utilizado no Natal, você tem, principalmente para a coleção antiga, né? Então, na coleção antiga dos jogos de luz, quando uma das lâmpadas queimam, você acaba perdendo, né, o jogo, porque aí fica difícil de saber qual lâmpadazinha acabou sendo queimada, tá bom? Então, muito importante isso, esses pequenos detalhes na associação em série. Vamos lá para o segundo exercício? Diz assim, ó, calcule a resistência equivalente e a corrente elétrica que atravessa o circuito em série. Bem, então qual é o papel que eu vou ter que desempenhar bem aqui, ó? Primeiro passo é eu pegar esse circuito que ele tem duas resistências e transformar ele em um circuito que apresenta um único valor de resistência, que é nada mais do que obter a resistência equivalente. Então eu vou pegar 2 ohm com 3 ohm, muito facilmente a gente consegue atingir o valor de 5 ohm. Como a tensão colocada nos terminais desse resistor é de 20 volts, aí aplicando a lei de Ohm, que diz que a resistência elétrica é a tensão pela unidade de corrente, a gente pode então obter o valor da corrente elétrica facilmente, porque a resistência, como está sendo colocada na figura, vale 5, a tensão vale 20 dividido por I. Então, trocando de lugar aqui o I com 5, a gente vai então poder escrever que a corrente é 20 dividido por 5. Logo, o valor encontrado seria igual a 4 amperes. Se eu quisesse, porventura, descobrir qual a tensão estabelecida no resistor de 2 ohm e no resistor de 3 ohm, teria como fazer isso?
Sim, gente, ó. Ao distribuir a tensão elétrica, ficaria uma tensão para poder alimentar o primeiro resistor e uma tensão para poder alimentar o segundo. Aplicando a lei de Ohm, onde o R é igual a U sobre I, então o U ele vai ser igual o R vezes o I, e a corrente, pelo que a gente viu, que passa pelo primeiro resistor, também vai passar pelo segundo. Então eu vou calcular a tensão estabelecida no primeiro resistor, que vai ficar então a resistência do primeiro resistor vezes a corrente. Então vai ficar assim, ó, tensão 1 é igual a resistência que vale 2 e a corrente que a gente acabou de encontrar que vale 4. Logo, a tensão estabelecida no primeiro resistor vale 8 volts. Se o primeiro vale 8 volts, o segundo vai ter que ser quanto? 12 volts. Muito bem. 12 volts. Porque o total tem que dar 20. Se já tem 8 no primeiro, significa dizer que eu tenho que ter 12 no segundo. Bem, vamos para outro tipo de organizar o circuito. Dessa maneira, nós chamamos de associação em paralelo. Recebe esse nome porque as resistências agora, elas vão estar disponibilizadas na forma paralela. Então aqui eu tenho uma imagem nitidamente que ao se estabelecer uma diferença de potencial nos terminais desta associação, nota-se que há uma coincidência, tá, de terminal sendo colocado. Observa que esse circuito ele pode ser esquematicamente representado desta maneira, de tal forma que os terminais, vou chamar de terminal AB, aqui representado, são os mesmos terminais do primeiro resistor, do segundo, e também é o mesmo terminal do terceiro resistor. O que isso implica dizer? Que uma das características da associação em paralelo vai implicar que a tensão estabelecida nos terminais de cada um desses resistores é exatamente o mesmo valor. Ou seja, a tensão no resistor 1 é igual à tensão no 2, que é igual no terceiro. Caso houvessem mais resistores associados dessa maneira, nós teríamos a mesma igualdade para todos os demais. Porém, pessoal, quando é gerada uma diferença de potencial para gerar uma corrente elétrica, essa corrente elétrica ela vai entrar no circuito e vai se distribuir. Aqui a gente tem um nó e a gente vai ver lá na frente que isso aqui corresponde à primeira lei de Kirchhoff. A corrente que entra tem que ser igual à corrente que sai. Então está entrando I, mas está saindo desse nó a corrente I1, a corrente I2 e a corrente I3. Então, onde quer que haja um nó, haverá uma distribuição de corrente elétrica para cada um dos resistores, desde que nenhum deles estejam em curto, tá bom? Então, a corrente que entra é distribuída entre o resistor 1, 2 e 3. Portanto, eu vou poder afirmar que a corrente que entra é igual à soma das correntes que irão para os respectivos resistores. Bem, eu também poderia pegar esta associação em paralelo e transformá-la em uma associação equivalente. Eu posso pegar o que está em paralelo e transformar isso numa associação equivalente. Logo, o meu circuito fica extremamente simplificado. Observa que ao invés de usar 3, eu estou usando apenas um único resistor. Mais uma vez, ele vai receber o nome de REC. E esse REC significa resistência equivalente ao usar 3 resistores, conforme mostrado anteriormente. Como é que eu irei fazer para obter esse valor da resistência equivalente? Como nós temos aqui 3 resistores, então essa resistência equivalente ela é obtida assim, ó, 1 inverso da resistência equivalente
é igual à somatória do inverso da resistência de cada um dos resistores aqui colocado, meu irmão. Então, o inverso da resistência equivalente é igual ao inverso da primeira resistência, mais o inverso da segunda, mais o inverso da terceira, e teríamos mais caso houvessem mais resistores dispostos na forma paralela. Mas eu também quero te chamar a atenção para dois pontos aqui importantes. Se porventura eu tiver todos os resistores iguais, aí a resistência equivalente ela vai ser obtida como valor de uma única resistência dividido por N. Sabe o que é esse N, cara? Esse N ele vai indicar o número de resistores iguais. Suponhamos que aqui eu tenha uma resistência de 15 ohm, todos eles são 15 ohm. Como eu tenho 3 resistores iguais a 15 ohm, então se eu quisesse obter a equivalente, eu ia pegar 15 dividido por 3, que daria 5 ohm, tá vendo? Então, qual é já a vantagem e desvantagem quando se compara a associação em série com a associação em paralelo? Observas aqui, ó, na associação em série, a resistência equivalente, ela aumenta, tá vendo aqui, ó? Na associação em paralelo, a gente já notou que a associação equivalente, ela dá uma redução, ao contrário do que acontece na associação em série. Bem, caso a gente tenha apenas 2 resistores, essa regra só vale para 2 resistores diferentes, aí a obtenção da resistência equivalente vai ser dada como sendo o produto dividido pela soma dos valores de suas resistências. Tá bom, gente? Bora fazer a primeira aplicação da associação em paralelo, que diz assim, ó: calcule a resistência equivalente da associação e a corrente que atravessa cada resistor. Então, observa, pessoal, que a corrente que vai ser gerada aqui, ó, vai passar pelo primeiro, vai passar pelo segundo e vai passar pelo terceiro. Mas eu tenho que saber qual o valor de corrente que vai passar em cada um deles, que inclusive é o que ele solicita no nosso probleminha. Então, o primeiro ponto, a gente vai obter a resistência equivalente. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, então, aqui a minha tensão e vou transformar esse meu circuito em um circuito com um único resistor. Como eu tenho 3 resistências, então a gente vai fazer assim, ó: o inverso da resistência equivalente é igual ao inverso da primeira resistência, mais o inverso da segunda resistência, mais o inverso da terceira resistência. Então, vai ficar 1 sobre a resistência equivalente é igual 1 sobre a primeira resistência é 4, mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 12. E o mínimo entre 12, 6 e 4 vai dar quanto? 12. 12 por 4 vai dar 3, 3 vezes 1 dá 3, mais 12 dividido por 6, 2 vezes 1 daria 2, mais 12 dividido por 12 daria 1, e 1 vezes 1 daria 1. Ou seja, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 6, que dá como resultado em cima, sobre 12. Se você inverter este lado da fração, você também inverte o segundo. Ou seja, a resistência dividido por 1 vai dar a própria resistência equivalente, é igual a 12 dividido por 6. Logo, o resultado final, nós iríamos obter como sendo 2 ohm. 2 ohm. Olha quanto deu a resistência equivalente. Eu tenho resistência de 4, 6 e 12. Mas ao associarmos em paralelo, como mostrado na figura, a resistência equivalente vai dar em torno de 2 ohm. Bem, agora a gente vai para o segundo passo, que é obter o valor da corrente elétrica. Então, para saber primeiramente a corrente elétrica que vai entrar no circuito,
nós iremos aplicar a lei de Ohm, onde a DDP criada em seus terminais é igual à resistência vezes a corrente. A tensão vale 9, a resistência equivalente vale 2, vezes o I, que é a nossa corrente elétrica. Portanto, a corrente elétrica que vai entrar no circuito é 9 dividido por 2, que vai dar o valor de quanto? 4,5 amperes. Mas essa corrente vai se ramificar no primeiro, no segundo e no terceiro, tá? Bem, isso você poderia fazer, mas como a gente já sabe que na associação em paralelo, a tensão em cada um dos resistores é a mesma, então a gente nem precisaria ter efetuado esse cálculo. A gente poderia diretamente obter qual é a corrente para o primeiro resistor. Como é que eu iria fazer? Se U é igual a R sobre I, então o I é igual a U dividido pelo R. Como eu estou falando da primeira resistência, então aqui vai ficar a primeira resistência também, tá bom? Corrente do primeiro resistor e resistência 1. A tensão é o mesmo para todo mundo. E a gente acabou de ver que a tensão vale 9. E aí eu ficaria com o primeiro valor da resistência, seria 4. E se você pegar o valor que é 9 dividir por 4, você vai chegar à conclusão que é igual, o primeiro valor da resistência vai ser igual a 2, ou melhor, da corrente elétrica, 2,25 amperes. Para o R2, eu terei que o I2 vai ser o U sobre o R2. O U vale 9, como a gente viu, o R2 vale 6. Se você pegar 9 e dividir por 6, nós iremos encontrar um valor de 1,5 amperes. Olha quanto está entrando de corrente, 4,5. Só que aqui eu já tenho quanto? Eu já tenho 1,5 mais 2,25. Então dá um total de 3,75. Se eu então quero saber qual a corrente que vai passar no I3, basta subtrair isso aqui de 4,5, ó, que daria 0,75 amperes. Seria o valor da corrente que estaria passando bem aqui. Se não, eu poderia fazer o cálculo do I3 como sendo o U dividido pelo R3. O U daria 9 e o R3, como nós vimos, vale 12 ohm. E ao fazer esse cálculo, que é 9 dividido por 12, o valor encontrado será o mesmo que a gente comentou anteriormente, que dá da ordem de 0,75 amperes, tá bom? Uma outra maneira da gente conseguir agregar esse circuito é promovendo uma associação mista. Gente, como é que eu faço para poder calcular a resistência equivalente de uma associação mista? É o que nós vamos fazer aqui, proposta do exercício 4. Calcule a resistência equivalente da associação, não está em série, tá bom, gente? Tem um pequeno erro aqui, da associação mista. Pronto, da associação mista. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui, ó? Eu vou ter que pegar essa associação mista, que corresponde a uma associação em série de dois trechos do circuito que estão conectados em paralelo. Então, eu vou tomar primeiramente qual a resistência equivalente entre esses dois. Vou tomar a equivalente entre essas aqui, ó, e a essa daqui de baixo, tá bom? Então, aqui eu vou chamar de REC 1, vou chamar bem aqui de REC 2 e vou chamar bem aqui de REC 3. Fácil, o REC 2 e o REC 3 é fácil, porque aqui eu tenho 5 mais 7, só que dá 12 ohm. Aqui eu tenho 4 mais 8, isso aqui também vai dar igual a 12 ohm. E agora aqui eu tenho 2 em paralelo. Vamos aplicar então aqui, ó, 2 em paralelo para 2 que estão em paralelo. A gente pode aplicar aquela regra, que a resistência equivalente é o produto pela soma. O produto é 6 vezes o 12
a gente vai encontrar um valor 72 dividido por 12 mais 6, que daria 18. Ao fazer a conta, 12 vezes 6 dividido por 12 mais 6, o valor encontrado seria de 4 ohm. Olha como esse circuito está agora. Esse circuito, ele é este cara aqui, ó. Vale 4 ohm agora aqui. O que nós temos aqui? Um nó que conecta o primeiro resistor de 12 ohm em paralelo com o outro resistor que também vale 12 ohm. Então, nesta situação, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que eliminar a associação em paralelo. Quando eu eliminar a associação em paralelo, eu vou chamar este cara bem aqui de REC 4, tá bom? Então, o REC 4, observa que os dois resistores têm o mesmo valor. Então, vai ficar o valor da resistência dividido por N, que é o número de resistências de mesmo valor. Então, a resistência equivalente vai ser igual a 12, dividido pelo número de resistores que tem o mesmo valor, que são, no total, 2. Então, 12 por 2, eu teria o valor de quanto? 6 ohm. Tá? Quando eu fiz isso, este circuito passa a ser agora a ser escrito por meio deste outro circuito mais simples ainda. Vai ficar o de 4 ohm aqui, mais o outro que a gente acabou de encontrar, que foi o de 6 ohm. Logo, a resistência equivalente, eu vou chamar aqui de total, porque só restaram esses dois. Como no final eles vão estar em série, então você vai somar 4 mais 6, totalizando 10 ohm. Então tá aí o exercício 4 resolvido para vocês. Vamos comentar uma situação agora, pessoal, de curto-circuito, tá? Curto-circuito, não ficou legal ali em cima. Isso aqui é curto-circuito, tá? Pronto, curto-circuito. Deu até curto-circuito aqui na legenda, né? Então, qual é a proposta do curto-circuito? É criar o curto-circuito ou ter um resistor em curto-circuito lá no meio do teu circuito, pessoal. É você criar um fio que tenha uma resistência, ou no caso, né, você tem que ter já o fio lá no teu circuito com uma resistência próxima de 0. Quando você tem um fio com uma resistência muito pequena, como é o caso da resistência do fio aqui, ó, eu coloquei que a resistência do fio é próxima de 0, que é muito menor que o valor da resistência R. Então a corrente elétrica, ela faz o bypass aqui, ó. Em vez de passar pelo resistor, como tem um fio com resistência quase 0, lembrando que, como a gente viu na aula anterior, a resistência é uma obstrução para a passagem da corrente elétrica. Então a corrente elétrica vai preferir passar por um lugar onde não tem barreira do que passar por um lugar que tem uma barreira muito alta. O que isso significa? Que você acabou unindo os dois terminais, praticamente excluindo a resistência do teu circuito. Se isso aqui fosse uma lâmpada, isso não acenderia, tá? Se caso no valor da resistência R nós tivéssemos uma lâmpada e eu pegar um fio com uma resistência menor do que a lâmpada iria apagar na hora. Então nós teríamos aqui a conectividade, a passagem de corrente, mas o resistor ele não seria, né, utilizado nesse circuito, tá bom? Bem, o exercício que eu quero te mostrar aqui é o seguinte: determine a resistência do resistor equivalente à associação representada abaixo entre os pontos A e B, sabendo que, aí ele coloca aqui, ó, 12, lembra disso aqui? A gente acabou de resolver esse cara bem aqui, ó, resolver no circuito, no total deu quanto? 10 ohm.
Mas eu passei um fio, esse fio vai dar um bypass aqui, ó. E adivinha o que vai acontecer, pessoal? Quando eu conecto um fio, esse terminal das duas, cadê você? Esse terminal bem aqui, ou melhor, esse ponto que é o nó aqui, ó, ele coincide com esse nó aqui. E a corrente elétrica vai preferir passar pelo fio do que passar pela barreira que nós teríamos aqui, tá? Então, esse circuito, ele passa a ser representado assim, ó. Eu tenho equivalente a esses dois, que nós já fizemos no exemplo da questão do número 4. Nós conseguimos qual valor? O valor conseguido aqui foi 4 ohm, tá? Então, o valor conseguido aqui foi 4 ohm. Ó, o terminal B que estava aqui, ele passou para cá, ó. Se ele passou para cá e aqui é um fio, aqui eu também teria o terminal B. O que isso quer dizer? Que a resistência equivalente entre A e B é apenas do resistor de 12 e o resistor de 6, no qual a resistência equivalente entre eles já seria igual a 4 ohm. Então, observa que se você tiver um fio de resistência próxima de zero, o teu circuito ou os teus resistores que estiverem englobados pelo fio, eles vão acabar sofrendo uma situação de curto-circuito, ou seja, eles vão deixar de funcionar. E a corrente elétrica, ao invés de passar pelos outros resistores, ela vai ter que passar pelo fio. Não é que ela vai ter, ela vai preferir, porque a barreira é menor do que enfrentar uma barreira relativamente grande, tá bom? Então, exercício número 5, na forma de exemplo, a gente acabou resolvendo aí. Ó, aí eu quero te apresentar a representação de chaves ou interruptores que estarão presentes em um circuito. Observa o que nós teríamos aqui, ó. Uma chave que dá descontinuidade para esse circuito. Eu tenho uma pilha, no qual seus terminais dependem do circuito estar, ou melhor, da chave estar fechada. Então, quando a chave está aberta, olha aqui, ó, não há conectividade, não há continuidade. Então, a lâmpada continua apagada. Como é que eu represento isto aqui? Como é que eu represento isto na forma esquemática? Tá aqui, pessoal, ó. Aqui eu tenho uma fonte, aqui é a lâmpada e aqui é a chave. Esquematicamente, o que eu estou escrevendo aqui está aqui, ó. Olha a simbologia da chave. Olha como é que ficaria a tensão utilizada como pilha. E olha como seria a representação da lâmpada aqui. Bem, fechando a chave, haverá o quê? Uma circulação de corrente. Deu continuidade. Dando continuidade, como é que ficaria a representação esquemática? Está aqui, ó. A chave agora está conectada, fechada, dando continuidade e aí então haveria uma passagem de corrente elétrica para que então essa lâmpada pudesse funcionar. Outra coisa importante aqui que a gente não pode deixar de analisar são as medidas elétricas. Quais são elas? O amperímetro e o voltímetro. São as principais. Bem, tendo o amperímetro que vai ser simbolizado no circuito pelo A e tendo o voltímetro que vai ser utilizado no circuito por meio da simbologia V, o A amperímetro, V voltímetro. A pergunta que nos cabe aqui é: como devemos associá-los em circuito para obter medições? Digamos que eu tenha esse exemplo aqui, uma bateria que alimenta as duas lâmpadas. Como é que eu devo colocar para o voltímetro e o amperímetro para poder medir corrente, para poder medir a tensão em cada uma das lâmpadas e até mesmo no terminal das baterias, caso nós tenhamos uma situação. Ó, o amperímetro ele deve ser conectado no circuito em série, tá? Não é na associação em série. O amperímetro ele tem que estar conectado em série lá no teu circuito. Já o voltímetro, ele vai ter que estar conectado no teu
circuito em paralelo. É assim que vai funcionar, ou seja, o que eu estou vendo aqui, eu vou colocar os 2 voltímetros aqui, ó. Coloquei o voltímetro em paralelo com a lâmpada 2 e coloquei o voltímetro em paralelo com a lâmpada 1. E o amperímetro eu coloquei ele em série, papai. Coloquei ele em série aqui. Observa que ao gerar uma corrente elétrica, ela vai passar aqui, ó, e vai passar pelo amperímetro. Por isso ele tem que ser conectado em série no circuito. Esquematicamente, a representação que me garante escrever o que está aqui, ó, seria isso aqui. Eu teria a bateria que conecta as 2 resistências, que neste caso está sendo simbolizado pela lâmpada 1 e lâmpada 2. Eu coloquei um amperímetro, ele tem que estar em série no circuito, e o voltímetro ele tem que ser conectado em paralelo para se tomar as medições, tá? Da voltagem, da tensão, tá? Como é colocado aqui como ADDP. E também deve ser conectado o amperímetro em série para poder se obter o valor da corrente elétrica. Bem, moçada, vamos aqui para as aplicações por meio dos exercícios. Primeira questão que eu destaquei aqui, a questão número 6, ela diz assim, ó, a figura abaixo mostra um esquema da instalação elétrica que alimenta 3 galpões em uma fazenda. Os números indicados à disposição de disjuntor, ou seja, mostra a disposição, que ficou faltando aqui, de disjuntores nessa rede. Com todos os disjuntores fechados, os 3 galpões são iluminados, ou seja, fechando todos os disjuntores, 1, 2, 3, 4, como ele colocou aqui, ele diz que os 3 galpões são iluminados, tá? Para se conseguir cada uma das situações abaixo, apenas um disjuntor deve estar aberto. Por exemplo, primeiro, apagar as luzes dos galpões B e C simultaneamente, enquanto o galpão A permanece com luz acesa. Onde é que eu devo apertar aqui no nosso disjuntor para poder desconectar, né, os 2 galpões B e C? Observa que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Se eu desconectar o 5, só o C vai parar de funcionar. Se eu desconectar o 4, só o B vai parar de funcionar. Para que os 2 parem ao mesmo tempo de funcionar, eu deveria desconectar o 3. Tá bom? Então, o 1 aqui, ó, ele já é o 3. Já deu a alternativa, letra E, né? Só tem ele. Mas, por exemplo, apagar apenas as luzes do galpão B. Se eu quero apagar só do galpão B, eu devo desconectar o 4. Então, por isso que 2 seria 4. Então, 2 aqui, ó, seria 4. Apagar apenas as luzes de todos os galpões simultaneamente. Então, para desligar todo mundo ao mesmo tempo, tu já ia acionar o 1. Então, aqui, você já deve acionar o primeiro. Então, tá aí, a alternativa correta seria a letra E, de acordo com o que foi analisado. Bem, 7ª questão foi uma questão que caiu na prova do Enem, que diz assim, gente, ó, um eletricista analisa o diagrama de uma instalação elétrica residencial para planejar medições de tensão e corrente em uma cozinha. Nesse ambiente existe, presta atenção, nesse ambiente que ele está falando lá existe uma geladeira, uma tomada e uma lâmpada. Conforme a figura, então tá aqui, ó, geladeira, tomada, lâmpada. Voltímetro e amperímetro simbolizados aqui por V e A, tá bom? O eletricista deseja medir a tensão elétrica aplicada na geladeira. Eu quero medir a tensão na geladeira e a corrente total que percorre a lâmpada. Para isso, ele dispõe de um voltímetro e um amperímetro que é V e A, né? Para realizar essas medidas,
O esquema de ligação desses instrumentos está representado em, eu vou numerar aqui, ó, essa como sendo a letra A, B, C, D, e aqui é. Tá? Qual dos itens abaixo corresponde ao que ele está falando? Observe, ele deseja medir a tensão elétrica aplicada na geladeira. Então, fase neutra significa dizer que aqui estará a tua DDP. Ou melhor, vou colocar aqui, ó. Aqui vai estar a tua DDP, a tua diferença de potencial. A diferença de potencial, pelo que ele está falando, da geladeira, tomada e da lâmpada, tem que ser a mesma coisa. Ou seja, os terminais da geladeira coincidem com os terminais da lâmpada e coincidem com os terminais aqui, pessoal, da tomada. Certo? Então, para que eu tenha a geladeira, a tomada e a lâmpada conectada, o que a gente deveria fazer? Eu devo colocar o voltímetro e a corrente. Letra A, eu coloquei a corrente logo na entrada e coloquei uma tensão em série com a geladeira. Não pode colocar a tensão em série. A tensão tem que estar em paralelo com o que você quer medir. Então está fora a letra A. A letra B está colocando um amperímetro aqui, ó, em paralelo. Não pode, cara. O amperímetro tem que estar como? Em série, para se poder medir qualquer valor de corrente elétrica. C. O amperímetro está em paralelo com os outros, está fora. Letra D. O amperímetro também está em paralelo. Aí está fora. Por eliminação, letra E. Mas bora comentar. A letra E. Olha o amperímetro medido de todo mundo, tá vendo aí? A corrente que sai, eu consigo mensurar por meio do amperímetro. Mas observa que o voltímetro aqui, ó, ele foi colocado em paralelo. Então está correto. Para poder medir a tensão da geladeira, ele teve que ser colocado em paralelo com a geladeira. E isso, né, estaria correto. Aqui eu teria a tomada que corresponde à mesma DDP, igual como foi estabelecido lá. E ele quer medir a corrente na lâmpada, ó. Ele quer que você meça a corrente total. Então a corrente total que está saindo do circuito. E a corrente elétrica na lâmpada. Então tem que estar em série com a lâmpada. Então é o que acontece aqui. Então a alternativa correta seria a letra E, papai. Letra E, mais uma questão que a gente detonou aí em cima, pessoal. Questão número 8, mais uma questão da prova do Enem. Que diz assim, ó. Um estudante precisando instalar um computador, um monitor e uma lâmpada em seu quarto, verificou que precisaria fazer a instalação de duas tomadas, vamos lá, duas tomadas e um interruptor na rede elétrica. Decidiu esboçar com antecedência o esquema elétrico e o circuito deve ser tal que as tomadas e a lâmpada devem estar submetidos à tensão nominal da rede, ou seja, eles têm que estar com a mesma DDP e a lâmpada pode ser ligada ou desligada por um interruptor sem afetar os outros dispositivos. Aí simboliza que a lâmpada é esse X, a tomada é isso aqui, o interruptor é a seta. Qual dos circuitos esboçados atende às exigências? Para ver se o primeiro atende, gente, ele colocou a chave aqui, ó. Se desligar a chave aqui, desliga tudo. As tomadas não vão funcionar nem a lâmpada. Então está fora a letra A. Letra C. Também está fora a letra C, porque se ele desconectar aqui, nada funciona. Letra B. Vamos ver se poderia ser a letra B. Ó, se ele desconectar aqui, beleza. Ele acaba, né, desconectando tanto a lâmpada quanto a própria tomada. O que não é interessante, porque ele quer que apenas a lâmpada fique dessa maneira. Então está fora a letra B. Vamos ver se poderia ser a letra D. A letra D, se não tiver ligado aqui, como é que a corrente vai passar e acender a lâmpada que está de X? Então não tem como, gente. Por eliminação, letra D seria a alternativa correta. Observa que a tensão na rede é a mesma para a primeira e para a segunda tomada
E ao colocar o interruptor na rede aqui, ó, a gente consegue ligar e desligar a televisão, ou a lâmpada, gente, tá? Ligar e desligar aqui a lâmpada, tá bom? Então, ou seja, que é exatamente a função do interruptor. Então, a alternativa correta, a letra E. Vamos lá para mais uma questão, pessoal. Questão número 9, diz assim, ó. Três lâmpadas idênticas as lâmpadas, três lâmpadas idênticas, L1, L2, L3, tá aqui, ó, foram ligadas no circuito esquematizado. A tabela apresenta resistência interna desprezível e os fios possuem resistência nula. Opa, o fio tem resistência nula. Um técnico fez uma análise do circuito para prever a corrente elétrica nos pontos A, B, C, D e E. E rotulou que essas correntes deveriam ser IA, IB, IC, ID e E, respectivamente. Ou seja, a corrente que vai passar em A, B, C, D e E é dada pela letra I. O técnico concluiu que as correntes que apresentam o mesmo valor, ó, a corrente que tem que ter o mesmo valor, são, será que A é a mesma corrente que vai estar em E? Sim ou não? Ó, a corrente que entra no circuito tem que ser igual à corrente que sai. Então, correto. A letra A estaria correta aqui. Opa, a corrente A é igual à corrente em E. Então, a priori, a letra A poderia ser forte candidato. A corrente que vai estar em A é a mesma corrente que vai estar em B? Não, gente, porque quando a corrente vier aqui, ó, uma parte da corrente vai, né, passar para a lâmpada L3 e a outra parte da corrente vai seguir rumo a L2. Deu para entender aqui, galera? Eu espero que tenha dado para vocês compreenderem, né? A corrente que vai sair de A vai entrar no circuito. Uma parte dela vai acender a lâmpada e a outra vai prosseguir. Quando chegar aqui, vai vir uma corrente do C e vai vir uma corrente do D, ó. E essas correntes aqui também vai estar saindo uma corrente do L3. Quando ele entrar aqui nesse ponto, eles vão estar chegando. Então, a corrente que vai tem que ser igual à corrente que chega. Por isso que a corrente A é igual à corrente I é. Bora ver se poderia ser IA igual a IB? Não, né? A gente viu que não, que vai ter uma divisão aqui de corrente, então não poderia ser isso, não poderia ser isso, nem poderia ser esse outro. Só que eu já numeraria 3 itens. A corrente C é igual à corrente em D? A corrente que vai passar em C é igual à corrente que vai passar em D? Gente, quando a corrente chegar aqui, vai uma corrente para a lâmpada 1 e uma corrente para a lâmpada 2. Mas a lâmpada 1 e a lâmpada 2 são idênticos, cara. Tá? Então, eu também vou poder afirmar que a corrente que vai estar passando em C é igual à corrente que vai estar em D. Então, aqui já saiu a alternativa. A alternativa correta, a letra A. Porque se A é igual a IE e C é igual a ID, então a alternativa correta seria o item A. Então, mais uma questão que a gente detonou, papai. Detonou essa questão aí, ó. Vamos para a última questão de hoje, papai. É a questão de número 10. Muito interessante esse exercício. Diz assim, ó. Admita que um fio metálico possui resistência de 20 ohm. Aí ele é cortado em 4 pedaços iguais. E então esses pedaços são ligados em paralelo. Qual o valor da nova resistência em ohm? Então, o que ele está falando aqui, ó? Vamos pegar o fio inteiro. Esse fio inteiro, digamos aqui que esse fio tem um comprimento L. Mas essa resistência, ele já me disse. Resistência que varia no comprimento é ρL sobre A. Eu já sei que isso aqui vale 20 ohm. O que ele faz? Ele pega e corta em 4 pedaços. 4 pedaços. Então, eu vou pegar aqui o pedaço que foi cortado. Esse pedaço que foi cortado, ele vai ter um novo tamanho. Ele vai ser o tamanho do anterior dividido por 4. Então, ele não pode ter a mesma resistência. Resistência de 20 ohm é quando ele tinha o tamanho L. Mas quantas vezes foi diminuído o seu tamanho? Como a resistência direta, olha só, você poderia fazer assim, ó. Como a resistência é diretamente proporcional ao comprimento,
Do mesmo valor que diminuiu o comprimento, é o mesmo valor que vai diminuir a resistência. Ou seja, a nova resistência deve ser o valor da anterior dividido por 4. Para cada pedaço do fio, nós teríamos o valor da resistência dividido por 4. Ou seja, eu teria o valor que é 20, dividido por 4, eu teria o valor igual a 5 ohm. O que ele falou? Ele vai pegar cada pedaço e vai ligar em paralelo. Ou seja, eu vou pegar o primeiro pedaço do fio, com o segundo pedaço, com o terceiro pedaço, com o quarto pedaço, e eu vou ligar todos esses fios. Ao fazer isso, nós teríamos uma associação em paralelo. Como cada uma das resistências será igual a 5 ohm, então a gente vai poder afirmar que a resistência equivalente, que é o que ele quer, para essa nova ligação, será igual ao valor da resistência, que é 5 para todo mundo, dividido pelo número de resistências iguais, que no total são 4. Então vai ficar 5 dividido por 4, logo a resistência equivalente vai ser igual a 1,25 ohm. Toma muito cuidado, porque essa questão aqui eu cobrei em uma de minhas provas, em uma classe, e houve assim uma quantidade de erro exorbitante que até fiquei assustado. Muita gente marcou a letra C, 5 ohm, mas esse valor letra C, 5 ohm, equivale a um pedaço. Se reduziu a 1/4, beleza, tu pega o valor total e tu divide por 4 da resistência. Mas como tu vai associar depois ele em paralelo, vai diminuir de novo a resistência. E nesse caso, para um valor, né, de 1,25. Moçada, espero aí que vocês tenham curtido a nossa aula de hoje, compreendido cada etapa que nós sequenciamos aqui, e não deixe de curtir a nossa fanpage, e até a próxima, gente. Até mais. Tchau, tchau.